Está no ar o painel de notícias. Nesta edição, vamos apresentar decisões da Justiça Federal que tratam de questões envolvendo o serviço público. Começa agora, não sai daí. TRF da Primeira Região confirma que contratação de empregado público se encerra quando o trabalhador atinge o limite máximo de idade. TRF1 entende que falta de dotação orçamentária não justifica o não pagamento ao servidor de verbas de natureza alimentar. E candidata excluída de concurso da FAB devido a limite de idade garante o direito de prosseguir em processo seletivo. É a partir de agora. Vem comigo! Apesar da nomenclatura parecida, servidor e empregado público dizem respeito a atuações bem distintas dentro da carreira pública. A mais marcante das diferenças é o tipo de regime: estatutário para os servidores e seletista para os empregados públicos, cada um seguindo regras próprias, como a que prevê que o contrato de trabalho do empregado público é encerrado quando o trabalhador atinge o limite máximo de idade previsto em lei. Essa questão chegou ao TRF1 e a repórter Fátima Ochoa conta pra gente. Um empregado público não terá direito de ser reintegrado ao quadro de pessoal da empresa de engenharia, construções e ferrovias, a Valec, com direitos trabalhistas previstos antes do desligamento compulsório dele, por ter completado 75 anos de idade. Para o relator na primeira turma do TRF1, desembargador federal Marcelo Albernaz, se a aposentadoria compulsória se deu em razão da idade legal atingida, a rescisão do contrato de trabalho deve ser reconhecida válida, sem que isso configure dispensa sem justa causa, uma vez que a extinção do vínculo se dá por imposição legal. Acompanhando o voto do relator, o colegiado, por unanimidade, negou o pedido do empregado. O limite de idade também foi questionado na Justiça por uma candidata excluída do concurso para entrar no serviço público, dessa vez na Força Aérea Brasileira. A questão do limite de idade nas carreiras militares é tão recorrente que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema na súmula 683. Para o STF, é constitucional e legal que o edital fixe limites de idade mínimo e máximo para ingresso. Afinal, as atividades exercidas pelos militares são bem específicas. Mas o STF ressalvou que tal limitação deve estar prevista em lei. Conheça o desfecho do caso que chegou ao TRF1 com William Nascimento. A candidata ao cargo de sargento da Força Aérea Brasileira foi excluída após extrapolar o limite de idade fixado no edital do concurso, que é de 40 anos. Ela foi prejudicada porque, em razão da crise sanitária da Covid-19, acabou completando 41 anos antes do último ato do concurso. A Justiça Federal no Maranhão já tinha sido favorável à candidata, mas a União trouxe o caso para julgamento da quinta turma do TRF1, alegando que a limitação de idade para o ingresso no cargo público tem respaldo legal. No tribunal, o relator juiz federal convocado, Emanuel de Medeiros, concordou que a jurisprudência do STF legitima a imposição de limite de idade para o ingresso no serviço público. Porém, observou que a comprovação do critério etário deve ser exigida do candidato no momento da inscrição no certame. Ainda segundo o magistrado, a candidata não pode ser prejudicada por ato alheio à sua vontade, uma vez que a crise provocada pela Covid-19 alterou a data para a conclusão do processo seletivo. O colegiado acompanhou o voto do relator. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que deve ser incluído como dependente para fins beneficiários o filho de um servidor público maior de idade, mas que tem esquizofrenia. Detalhes com Marco Antônio Feitosa. Em decisão unânime do colegiado, a primeira turma do TRF da Primeira Região negou o pedido da União de reforma à sentença, que incluiu o filho de um servidor público maior de 21 anos com diagnóstico de esquizofrenia como dependente para recebimento dos benefícios legais. De acordo com o relator do caso, o desembargador federal Moraes da Rocha,
As provas apontadas pela perícia judicial realizada apontaram que o filho do servidor público tem esquizofrenia paranoide, sendo impossibilitado de praticar atos da vida civil. O magistrado ainda mencionou que as alterações realizadas na Lei 8.112, de 1990, pelas leis 13.145, de 2015, e 13.846, de 2019, autorizam que o filho do autor receba os benefícios previstos, já que a deficiência mental ou intelectual justifica sua inclusão como dependente. Você sabe o que é dotação orçamentária? É uma verba prevista como despesa em um orçamento público e destinada a um fim específico, como, por exemplo, pagamento de pessoal. Qualquer pagamento que não tenha uma dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba ou dotação nova para suprir a despesa. Isso é bom para o controle dos gastos públicos, mas a falta de dotação orçamentária não pode justificar a inadimplência do poder público no pagamento ao servidor de dívidas de natureza alimentar já reconhecidas administrativamente. Vamos ver como a Justiça se posicionou diante de um caso assim com Marco Antônio Feitosa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União pague diferenças de função comissionada a uma servidora, tendo em vista a alteração na classificação do cargo de chefe de seção exercido por ela. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz constatou que a dívida foi administrativamente reconhecida e considerou que o atraso no pagamento por falta de orçamento conflita com o entendimento do TRF1 de que não é razoável que o servidor seja submetido à inadimplência de administração pública por tempo indeterminado, por falta de dotação orçamentária. O magistrado complementou que o atraso no pagamento de parcelas devidas e reconhecidas pela administração pública de natureza alimentar justifica a manutenção da sentença. Ele foi acompanhado por unanimidade pela primeira turma. Servidores que concluem cursos de graduação ou de pós-graduação têm direito a um incentivo pela qualificação profissional conquistada. Mas é claro que não é válido apresentar o diploma utilizado para o ingresso no próprio cargo público que ocupa. Confira mais detalhes sobre essa questão com Fátima Uchoa. Um servidor da Universidade Federal do Oeste do Pará obteve em sentença o direito de receber gratificação de incentivo à qualificação no percentual de 25%. A instituição de ensino apelou, alegando a impossibilidade de uso do título que foi utilizado para ingresso no cargo de técnico de laboratório como fundamento para a concessão do referido benefício. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a sentença. O relator desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha observou que, de acordo com a Lei 11.091 de 2005 e o Decreto 5.824 de 2006, apenas o certificado de curso superior não exigido para ingresso no cargo está apto para subsidiar o direito à percepção do incentivo à qualificação. Sendo assim, o magistrado concluiu que o autor não possui direito de receber o incentivo, uma vez que, tendo utilizado o diploma de nível superior para preencher o requisito de ingresso no cargo, não pode o mesmo título ser considerado para a concessão do adicional. Uma decisão judicial garantiu a um servidor público da Polícia Rodoviária Federal a remoção para ficar lotado, onde sua filha pode ser submetida de forma mais adequada ao tratamento de saúde de que necessita. A decisão é da primeira turma do TRF1 e a repórter Ana Paula Souza traz mais detalhes para a gente. Um policial rodoviário federal lotado na delegacia de João Molevade, em Minas Gerais, pretendia sua remoção para Nova Lima, também em Minas Gerais, onde são oferecidas as terapias necessárias para o tratamento de sua filha, que tem síndrome de Down. Ele juntou ao processo relatórios médicos que apontam a necessidade de manter as sessões terapêuticas individuais semanais.
Administrativamente, a União negou o pedido do servidor, alegando que os requisitos legais não foram devidamente atendidos, pois não houve comprovação de que a lotação atual do servidor seja fator de risco e muito menos de que haja impossibilidade de tratamento da filha. No primeiro grau, o pedido do policial foi atendido, mas a União recorreu ao TRF1. A primeira turma da corte decidiu por manter o direito do servidor à remoção. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga, destacou o artigo 36 da Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos, que regulamenta a remoção por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente. O magistrado citou jurisprudência do próprio TRF1, no sentido de que, em casos como o que está sendo analisado, a remoção é medida que se impõe a fim de proporcionar qualidade de vida à filha, para que se efetivem os direitos fundamentais que lhe são conferidos constitucionalmente. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. E fica o convite para você continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estarei de volta, junto com William Nascimento e Ana Paula Souza nas reportagens, Lucas Lima na edição de áudio e com a coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana.